Olá novamente. Então, a gente volta aqui mais uma vez para resolver alguns exercícios propostos na aula de algoritmos e programação 1, tá? E aí a gente vai resolver três exercícios aqui agora. Tá? O primeiro exercício é esse exercício aí do bcrowd, o número 1042. E vamos ao exercício. Leia três valores inteiros e ordene-os em ordem crescente. No final, mostre os valores em ordem crescente, uma linha em branco e em seguida os valores na sequência como foram lidos. Tá, as entradas esperadas ali, né, são três números inteiros e a saída, imprima a saída conforme foi especificado. Então eu vou apresentar aqui a solução que eu achei mais viável. Vamos lá. Então, o que, que a gente faz num primeiro momento? A gente, como ele vai fornecer três valores, né, e vão ser inseridos como se fosse uma lista, né, eles não vão ser inseridos um a um, então vai ser inserido na forma de uma lista. Então a gente vai utilizar aquele primeiro comando ali, né, definir as variáveis, né, eu chamei de A, B e C, né, aí vamos, como são números inteiros, né, eu coloco aqui a função int, input e split, tá? E aí, o que que acontece? Como a maneira como eu vou resolver esse exercício, a gente vai precisar reorganizar cada variável. E o exercício pede que, para no final, a gente imprimir conforme foi fornecido. Então, assim, eu vou ter duas saídas diferentes, né? Uma reorganizada e a outra como foi fornecido. Então, eu vou criar mais uma variável para cada uma das variáveis que foram inseridas, para depois, na hora que eu fizer a saída, no final ali, fizer o print, eu consiga fazer cada um de uma das iniciais e a outra as novas reorganizadas, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? O que que a gente vai fazer? Então, eu já renomeei aqui, né, cada variável. A0 recebe A, B0 recebe B e o C0 recebe C. E a partir desse momento agora, então eu vou fazer o quê? Eu vou verificar a numeração de cada uma, né? Então aqui, o que que o comando pede aqui, ó? Se A maior que B, se A for maior que B, né? O que que eu vou fazer? Eu vou mudar eles de lugar, vou trocar eles de posição, né? Se A maior que B, então o AB vai receber BA. Então eu vou inverter esses números aqui, certo? Aí vou para a próxima linha do comando, né? Se B maior que C, então eu comparei os dois primeiros, agora eu vou comparar o B com o C, certo? Então se B maior que C, então se B maior que C, C recebe B. Então eu troco. E aí eu faço uma última comparação. Se A maior que B, B recebe A. Se A maior que B, B recebe A, né? Então pronto. Aqui nesse momento eu já reorganizei da maneira como o exercício pediu, né? E agora só falta a saída, né? Então eu fiz aqui o comando print, coloquei aqui todas as variáveis que eu defini, né? Que eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir A, B, C, né? É, A, B e C, na verdade, né? Reorganizado. E depois o A0, o B0 e o C0, que era como foram fornecidos no início, né? Então eu coloco aqui, entre cada chave dessa daqui vai receber uma variável, né? Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis chaves com seis elementos que eu vou receber aqui depois, né? E barra N após cada chave para que na hora que for imprimir na tela isso daqui, cada linha seja uma variável, né? E aí tem essa especificidade aqui de que o exercício ele pede, né? Vou voltar aqui. O exercício ele pede é, para que seja dado um espaço, né, entre o primeiro bloco que eu imprimi e o segundo bloco. Então por isso que ali tem 2 barra N, tá? Um barra N que vai ser para pular a linha e o outro para deixar a linha em branco, certo? Aí aqui eu já vou passar para o próximo exercício, né? Então
esse aqui é o segundo exercício proposto. Vamos lá. Leia dois valores com uma casa decimal, x e y, né? Então, são dois valores que eu vou receber com uma casa decimal. Vai ser, a forma como a gente vai receber isso vai ser semelhante ao outro. Que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine em qual quadrante pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem, né? Então, o próprio exercício aqui, ele já traz ali a figura aqui do eixo cartesiano, onde é o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e o quadrante 4, tá? Aí, se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem origem. Se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo X ou eixo Y, conforme for a situação. Entrada. A entrada contém as coordenadas de um ponto. Então tá, eu vou receber dois pontos, né? Dois números, né, que representam o ponto ali das coordenadas. E a minha saída deve representar o quadrante em que esse ponto se encontra, né? Então aqui, conforme aqui o exemplo do exercício, se eu receber o 4,5, a gente sabe que o primeiro número aqui da coordenada é o eixo x, né? Então 4,5 e menos 2y para baixo, então eu sei que vai estar aqui no quarto quadrante, né? Quarto quadrante. 0,1, 0,1. Então, 0,1 à direita do zero, 0,1 acima do zero. Então, eu sei que está no primeiro quadrante. E 0, 0, eu sei que está na origem. Então, vamos lá, né? Como foi que eu defini esse código aqui? Então, a gente, para receber os dois, a gente vai receber ali, como eles são fornecidos um ao lado do outro, né? A gente faz da mesma forma aí, como se fosse a lista, né? XY, map, float. Float, por que float? Porque o exercício aqui, ele fala que vai ser com uma casa decimal. Não, então, se é casa decimal, é float, né? Se fosse inteiro, não teria casa decimal. Como tem casa decimal, é float, tá? E aí eu vou utilizar aqui a estrutura if e else, né? Então, na primeira condição, o que eu defini? Se, né, if, se x igual a zero e o y igual a zero, então print origem, né? Então, se y é zero e x é zero, print origem. Elif, x igual a zero e y diferente de zero, né? Então, eu sei que o x é igual a zero. Então, o meu ponto está em cima do eixo x aqui, né? Y diferente de zero, então se o x é igual a zero, né? Na verdade ele tá em cima do eixo do y, né? Se x é igual a zero e o y é diferente do zero, então ele vai estar percorrendo aqui todo esse eixo y. Então, print eixo y. Se x diferente de zero, então ele não está aqui no eixo do y, né? Se é diferente de zero, mas o y é igual a zero, então ele vai estar no eixo x. Aí, para nenhuma dessas informações aqui, né, nenhuma desses casos que eu previ, aí entra o else, né? Se, então, né? Aí, dentro do else, o que eu coloquei? Eu coloquei mais uma sequência de se, de if, né? Então, se não está na origem, se não está no eixo y, se não está no eixo x, então se ele não está em nenhuma dessas opções aqui, ele vai estar nos quadrantes. Então, eu defino os quadrantes, né? Então, se x igual a zero, puxa vida, tá tudo errado aqui, ó. Pronto, agora eu corrigi. Tá, então lá. Então vamos para a estrutura do else, né? Então se x maior que zero, então x maior que zero e y maior que zero, então eu sei que está no quadrante 1, print 1. Se x menor que zero e y maior que zero, eu sei que está no quadrante 2, então print quadrante 2. Se x maior que zero e y menor que zero, né? Então eu sei que está no quadrante 4. Então, e o último caso, se x maior que zero, menor, né? Se x menor que zero e y menor que zero, então eu sei que está no quadrante 3, print quadrante 3. Então esse aqui foi o código que eu desenvolvi para solucionar essa questão, né? Vamos passar aqui para o próximo. E aqui o último exercício, né, proposto aqui na aula, leia um número inteiro que representa um código de DDD para descagem interurbana. Em seguida, informe qual cidade o DDD pertence, considerando a tabela abaixo. Então, traz aqui uma lista de DDDs e
quais são as localidades que eles pertencem. Se a entrada for igual a outro DDD que não esteja presente na tabela acima, o programa deverá informar DDD não cadastrado. Então a entrada consiste em um único valor inteiro, né? Inteiro, então ele já deixa aqui claro que é um número inteiro. E a saída imprime o nome da cidade correspondente ao DDD existente na entrada, imprima DDD não cadastrado caso não existir DDD correspondente ao número digitado. Tá, como eu vou fazer essa daqui? Na aula, né, no exercício proposto, o professor pede para utilizar algumas estruturas específicas, né? Então, para este exercício, a gente vai utilizar o quê? A função match, tá? Vou usar a função match. Aí a função match, como é que ela pode ser feita, né? A gente pode fazer um match aqui com uma string, né? Ou podemos fazer um match com um número inteiro, né? E como o exercício aqui ele pede que seja um número inteiro, né? Ele fala que leia um número inteiro. Então ele vai ler um número inteiro, então ele não vai ler uma string. Eu poderia definir também como string, mas na hora que eu fosse fazer a digitação do código aqui, eu tenho que colocar uma string. No caso, como não é uma string, é um número inteiro, então eu vou colocar um número inteiro, certo? Voltando aqui rapidamente. Então a função match, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, se der match com uma variável que eu vou definir, eu posso definir ali tanto o string quanto o inteiro, né? E essa última opção, case underline aqui, ou underscore, é, ele vai funcionar como se fosse o if else, né? Então eu tenho aqui uma função match, se casar com essa, se der match com essa, eu vou fazer tal coisa, eu vou definir tal coisa. E aí esse underline, underscore, ele é como se fosse o else, né? Então eu vou definindo casos e no final eu coloco um else. Assim, para todos os casos que eu previ, eu vou prever ações, né? E para todos os outros casos que eu não previ, ele vai entrar nessa exceção, vai entrar no else. Então vamos lá. Como é que eu defini? Né? Então, primeiro eu criei a variável DDD int, né, que ele pede que seja um número inteiro, input. Então, aí eu vou receber a entrada de um número inteiro. Então, eu vou usar a função aqui, match DDD, né? Aí, case 61. Então, no caso, 61. Então, se for 61, aí número inteiro, print Brasília, né? Por que eu estou usando 61? Porque ele tem que ler o número inteiro. Então, se eu tivesse definido aqui que fosse uma string, eu ia digitar aqui case entre aspas, né? 61, que seria uma string. Só que no caso, como é um número inteiro, coloca apenas o número, né? Então, case 61, Brasília, né? O próximo caso ali, case 71, print Salvador. Case 11, print São Paulo. E assim sucessivamente, né? Até chegar ao final ali, ó, print case 31, print Belo Horizonte. Então, o exercício ele só traz essas possibilidades. Então, caso não seja nenhuma dessas possibilidades, eu entro com o case underscore, case underline, né? Que seria como se fosse o else. Então, para esses casos específicos, faça essas ações específicas e para qualquer outro caso que não esses, print TDD não encontrado. Então, essa é a solução do exercício que eu achei para fazer usando essa função match, certo? Então, acaba por aqui mais um vídeo e até a próxima. Valeu, obrigado.